calor sufocante do deserto do Arizona esconde segredos que a própria terra tentou enterrar. Entre as lendas mais sombrias da fronteira, uma história em particular atravessou gerações, sussurrada ao redor das fogueiras e nos cantos mais escuros dos salões. A lenda de um homem que possuía uma velocidade sobre-humana com o revólver, mas que carregava uma marca aterrorizante. Ele não projetava nenhuma sombra no chão, mesmo sob o sol escaldante do meio-dia. Seu nome era Silas Caine. Antes de avançarmos nesta trilha misteriosa, um aviso importante para todos os presentes. Esta história é apresentada para fins de entretenimento e preservação histórica. Trata-se de um mergulho profundo nas lendas e mitos da fronteira americana, e não um documentário de fatos perfeitamente comprovados por registros oficiais. Afinal, no Velho Oeste, a linha entre a dura realidade e o mito popular sempre foi extremamente tênue. Registros de época da década de 1870 sugerem que a isolada região da vila de Brimstone era um reduto de homens perigosos e sem escrúpulos. Os jornais antigos da fronteira mencionam que Silas Caine era, inicialmente, um fazendeiro pacato e trabalhador, que tentava construir uma vida digna para sua família. A lei não escrita do deserto era clara para todos os pioneiros. A sobrevivência exigia resiliência e o respeito à terra. Como os clássicos heróis que mais tarde veríamos representados nas telas de cinema, Silas acreditava no valor do suor e da honestidade. Mas o destino na fronteira selvagem costuma testar os homens além de seus limites suportáveis. Uma gangue de criminosos impiedosos, liderada por um homem cruel chamado Randall Cole, invadiu as terras de Silas Caine. Eles destruíram tudo o que ele havia construído e tiraram a vida de seus entes queridos, deixando Silas gravemente ferido e sem nada, consumido por um desejo avassalador de vingança, mas sabendo que não tinha a habilidade necessária com as armas para enfrentar o bando numeroso de Randall Cole, Silas caminhou sem rumo pelo deserto árido durante dias, clamando por justiça ou por qualquer força que pudesse lhe dar o poder de punir os culpados. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde ao ouvir essa lenda. Na terceira noite de sua caminhada desesperada, sob uma lua cheia de cor avermelhada, Silas foi abordado em uma encruzilhada por um forasteiro vestido inteiramente de preto. O homem misterioso não tinha rosto visível sob a aba do chapéu, mas sua voz era fria como o gelo do inverno. Ele ofereceu a Silas um pacto sombrio, a garantia absoluta de que ele nunca mais erraria um único disparo e que sua velocidade seria inalcançável por qualquer homem vivo. Em troca, o preço cobrado parecia simples no início. O forasteiro exigiu a posse eterna de sua sombra, que representava a própria essência de sua alma. Desesperado e cego pelo ódio, Silas Caine aceitou o acordo sem hesitar. No instante seguinte, o forasteiro desapareceu na névoa do deserto. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, Silas percebeu que o pacto era real. Ao caminhar sob a luz forte, a poeira aos seus pés estava completamente iluminada. Não havia nenhuma silhueta escura projetada atrás ou à frente dele. Ele havia se tornado o pistoleiro sem sombra. Se você se identificou com a história de O Pistoleiro Sem Sombra, A Maldição de Silas Caine, clique no botão Gostei. Isso ajuda nossa comunidade de entusiastas do Oeste a crescer e mostra que essas lendas merecem ser contadas. Agora, preste muita atenção, porque os próximos minutos revelam o momento exato em que tudo mudou para Silas Caine e o terrível preço que ele começou a pagar. Silas Caine retornou imediatamente para a vila de Brimstone, carregando apenas um revólver gasto no coldre. O confronto com o bando de Randall Cole aconteceu no centro da rua principal, diante dos olhos assustados dos moradores locais. Imagine por um segundo o silêncio daquela rua poeirenta, momentos antes do terrível duelo. 4 criminosos experientes sacaram suas armas ao mesmo tempo, mas a velocidade de Silas era algo sobrenatural.
Antes que os bandidos pudessem puxar os gatilhos, 4 disparos precisos ecoaram pelo vale. Os homens caíram sem vida no chão. O conflito atingiu seu auge ali, mas a vingança não trouxe a paz que Silas tanto buscava. A notícia sobre o pistoleiro infalível, que não tinha sombra, se espalhou como um incêndio por todo o território do Arizona. Silas Kane tornou-se uma figura temida e evitada por todos. Os xerifes se recusavam a cruzar o seu caminho e os criminosos fugiam apenas ao ouvir o seu nome. Ele se transformou em um andarilho solitário, condenado a viver nas sombras das cavernas, porque a luz do sol expunha a sua terrível maldição para o mundo. Ele logo percebeu que o pacto havia retirado não apenas a sua sombra, mas também a sua capacidade de sentir alegria, compaixão ou qualquer calor humano. O ouro e a fama de nada valiam para um homem que estava morto por dentro. A solidão de Silas Kane tornou-se o seu verdadeiro inferno na terra. A vitória avassaladora sobre o bando de Randall Cole não trouxe o alívio que ele tanto esperava. Pelo contrário, o peso do pacto cobrava um preço cada vez mais alto a cada novo amanhecer no Arizona. Ele havia se tornado uma lenda viva, mas uma lenda completamente vazia e desprovida de alma. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde nessa história. A falta de uma sombra não era apenas uma característica visual assustadora, era uma ausência física de humanidade. O sol escaldante do deserto batia diretamente em suas costas, mas Silas sentia apenas um frio congelante e persistente dentro de seu peito. Ele não conseguia dormir, não sentia o sabor da comida, e o som do riso de outras pessoas causava uma dor profunda em sua mente. Ele havia se tornado uma máquina de disparar perfeitamente infalível, mas completamente isolada do mundo dos vivos. Os anos se passaram lentamente pelas planícies áridas da fronteira. A vila de Brimstone tentava esquecer o nome de Silas Kane, tratando-o como um mito inventado para assustar crianças. No entanto, a fama de sua velocidade sobrenatural continuava a atrair problemas. Jovens pistoleiros, arrogantes e sedentos por fama rápida, viajavam de estados distantes apenas para desafiar o homem que nunca errava um tiro. Eles acreditavam que, se pudessem derrotar Silas Kane, seus nomes seriam lembrados para sempre na história do Velho Oeste. Foi exatamente isso que trouxe um jovem chamado Micah Ross até a região. Micah era um rapaz orgulhoso, com os olhos cheios de ambição e coldres novos amarrados nas pernas. Ele passou dias rastreando o pistoleiro sem sombra pelas montanhas de rocha escarpada, determinado a provar que a lenda era apenas uma farsa criada pelos antigos moradores. Imagine por um segundo o silêncio daquele deserto quando os dois homens finalmente se cruzaram. O encontro aconteceu exatamente na mesma encruzilhada de estradas poeirentas onde Silas havia feito o seu pacto sombrio anos atrás. O sol do meio-dia estava no ponto mais alto do céu azul, sem nenhuma nuvem para cobrir a luz intensa. Micah Ross parou a poucos metros de distância, com as mãos trêmulas posicionadas perto do cabo de seu revólver. Silas Kane permaneceu completamente estático, olhando para o jovem com um olhar profundo de pura melancolia. Silas não viu um inimigo naquele rapaz. Ele viu a si mesmo anos antes. Viu a mesma cegueira, o mesmo orgulho e a mesma busca autodestrutiva que o havia condenado à escuridão eterna. O jovem Micah gritou palavras de desafio, exigindo que o lendário pistoleiro sacasse sua arma para o duelo final. Mas, pela primeira vez em toda a sua vida de crimes e confrontos na fronteira, Silas Kane tomou uma decisão completamente inesperada. Ele se recusou a tocar no cabo de seu revólver. O conflito psicológico atingiu o seu ponto máximo naquela estrada de terra. Micah, confundido pela imobilidade de Silas e tomado pelo pânico ao notar que os pés do veterano não projetavam nenhuma linha escura na poeira, puxou o gatilho de forma desesperada. O disparo ecoou alto pelo desfiladeiro.
A bala atingiu o peito de Silas Kane com precisão milimétrica. O pistoleiro sem sombra caiu lentamente de joelhos na terra batida. Mas aqui está o grande milagre que desafia a lógica humana. À medida que a vida se esvaía de seu corpo e o sangue manchava o solo seco do Arizona, algo extraordinário começou a acontecer sob a luz forte do sol. Uma silhueta escura e perfeitamente definida começou a se estender a partir de seus pés. Ao escolher poupar a vida daquele jovem e interromper o ciclo de violência, Silas havia quebrado os termos do contrato sobrenatural. Ele havia sacrificado sua própria vida para salvar a alma de Micah da mesma ambição que o destruíra. Em seu último suspiro de vida, Silas Kane olhou para a sua própria sombra projetada na poeira do deserto e sorriu pacificamente. O frio em seu peito desapareceu, substituído pelo calor acolhedor do sol do Arizona. A maldição estava finalmente desfeita. Ele havia encontrado a sua redenção não através do gatilho de sua arma, mas através do perdão e do sacrifício pessoal. O jovem Micah Ross guardou o seu revólver com as mãos visivelmente trêmulas e uma profunda lição gravada em seu coração. Ele abandonou a vida de pistoleiro e nunca mais desafiou nenhum homem na fronteira. A história do homem que vendeu a alma pela mira perfeita tornou-se um lembrete moral e eterno para todos os que cruzavam as terras selvagens do Oeste. A verdadeira força de um homem de honra não está na sua capacidade de tirar uma vida, mas sim na coragem de saber quando parar. Agradeço por você ter me acompanhado até o fim de mais uma jornada impressionante pela história americana. Isso mostra que você faz parte do seleto grupo de entusiastas que realmente valoriza a honra, o mistério e a garra do Velho Oeste. Se este conto trouxe a imersão e o suspense que você buscava para o seu dia, o seu clique no botão gostei significa muito para o crescimento do canal Faroeste Contado. Se você ainda não faz parte da nossa comitiva de seguidores, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum dos próximos relatos da fronteira selvagem. Publicamos narrativas aprofundadas e completas como esta todas as semanas, sempre trazendo o melhor do espírito cowboy. Deixe sua resposta nos comentários. Você acredita que Silas Kane encontrou a paz eterna na encruzilhada, ou sua lenda ainda vaga pelo deserto? E não se esqueça de conferir esta outra lenda fascinante que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Nos vemos lá, parceiro.